Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Amém? Uma alegria conhecer essa amada igreja que está nascendo. É uma plantação, né? E é uma bênção ver uma igreja nascer, ver uma igreja nesse processo de ser plantada. E com certeza vocês têm grandes desafios pela frente, mas a promessa de Cristo é que Ele estaria conosco. E Ele é a quem tem maior interesse que a igreja dele se estabeleça. E Ele, com certeza, abençoará o trabalho das mãos de vocês. E estou feliz de estar aqui com o Williams, né, com vocês, e com certeza, né, esses dias serão dias de bênção, dias de crescimento para todos nós que estivermos com o coração aberto para recebermos aquilo que Deus tem para nos ensinar e para nos instruir. Esse assunto que nós vamos falar hoje, e terça e quarta, que é o discipulado, é um assunto essencial, principalmente para todas as igrejas, mas principalmente para uma igreja que está nascendo, para uma igreja que está num processo de plantação. E eu creio que isso pode mudar o rumo da vida, da história dessa igreja que está nascendo. Nós temos a oportunidade de nascer bem e nascer corretamente, para a glória de Deus. Amém? Então, eu queria ler um texto que faz parte do conteúdo que nós vamos expor, que é Mateus, capítulo 28, o texto da grande comissão, né, onde, do versículo 18 em diante, se você tem a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor, seja no celular, seja no papel, né? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? O pastor já orou e cremos que o Senhor nos auxiliará na exposição da sua palavra, né? Esse é o texto da grande comissão. E a grande comissão, na verdade, é a missão que a igreja recebeu do Senhor Jesus Cristo. E aqui está a única missão que Cristo entregou à sua igreja. Às vezes nós escutamos muito a igreja usar a palavra missão no plural. Nós falamos missões, vamos orar por missões, vamos ofertar para missões, vamos apoiar missões, vamos enviar pessoas para as missões. E todas as vezes que eu escuto as pessoas falando essa palavra no plural, a pergunta que vem à minha mente é: de quais missões nós estamos falando? Onde estão essas missões na Bíblia? Na verdade, irmãos, nós não temos missões. Nós temos uma missão somente. E a única missão que Cristo entregou à sua igreja está aqui neste texto que nós acabamos de ler. E qual é a missão? Façam discípulos de todas as nações. Aqui está a missão. A missão não é necessariamente ir, o ide, que nós às vezes tão erroneamente enfatizamos, como se o ide fosse o coração da missão. Não, o coração da missão está num verbo imperativo
que contém nesse texto: fazei discípulos de todas as nações. Foi isso que o Senhor nos mandou fazer. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é o coração da missão. Daqui está a base para que nós possamos entender o que é a missão, como fazer a missão e até onde fazer a missão. E sobre isso eu quero falar com vocês. E eu quero falar também com vocês, mostrando nesse texto como que essa missão ocupava um lugar central no coração do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa missão era e é sumamente importante para ele, e ele deixou isso claro nesse texto que nós acabamos de ler. E eu quero mostrar para vocês dois aspectos que mostram, que revelam o quão importante é a missão no coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero começar trabalhando o primeiro aspecto que revela a importância da missão no coração de Cristo. Versículo de número 18, veja aí na sua Bíblia. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Aí nós temos dois pontos. Então, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui nós temos o primeiro aspecto que revela a importância, a relevância desta missão no coração de Cristo. Aqui nós vemos o Senhor, o evangelista Mateus, destacando que estas palavras são palavras de Cristo, mas não são apenas palavras de Cristo, elas são as últimas palavras de Cristo. Ele usou dois verbos para dar ênfase na questão de que essas palavras são palavras de Cristo. E esses dois verbos soam quase como uma redundância. Ele disse, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Ele usa dois verbos relacionados à fala. Falou-lhes, dizendo. Ele poderia apenas ter dito, Mateus poderia apenas ter dito, né, Jesus aproximando-se, falou-lhes. Ou ele poderia ter escrito, Jesus aproximando-se, disse-lhes. E cumpriria plenamente, comunicaria plenamente. Mas ele usou dois verbos. Normalmente, na cultura judaica, existe um aspecto chamado hebraísmo. O que é o hebraísmo? Um judeu, um hebreu, quando ele quer enfatizar algo, ele repete 2 ou 3 vezes. Quando a glória de Deus encheu o templo, os querubins diziam, santo, santo, santo. 3 vezes santo, plenamente santo, ênfase na santidade de Deus. O Senhor Jesus, quando ele queria destacar algo, ele dizia, em verdade, aí ele então entrava com o assunto que era necessário destacar. No Apocalipse, capítulo 13, nós encontramos a descrição da besta que emerge da terra e diz que o número da besta é 666. E o próprio versículo interpreta o 666. E ele diz, é número de homem. O número 7 na Bíblia, normalmente ele é atribuído a Deus, porque é o número da totalidade, da perfeição, da plenitude. O número 6 é o número do homem, porque abaixo de Deus na criação está o homem. E, portanto, o número do homem é 6.
E quando o Senhor, revelando a João, diz que o número dele é 666, e ele diz é número de homem, então ele está apenas enfatizando: não esperem um monstro, não esperem um extraterrestre, ele vem na forma de um homem. É homem, homem, homem. Plenamente o quê? Homem. Então isso é um hebraísmo, e aqui nós temos novamente um hebraísmo, falou-lhes dizendo, e Mateus está enfatizando que estas são palavras de Cristo, mas não são apenas palavras de Cristo, são as últimas palavras do nosso Senhor, dadas em um contexto de despedida. Ele está se despedindo. Estas palavras foram reservadas como suas últimas palavras aos seus discípulos amados. E as últimas palavras de um homem ou de uma mulher em um contexto de despedida, elas se revelam palavras urgentes, necessárias e relevantes. Um exemplo. Se você soubesse que você morreria daqui 10 horas, que restasse a você somente 10 horas daqui em adiante, como você viveria as suas últimas 10 horas? Com quem você passaria as suas últimas 10 horas? E o que você diria às pessoas que você escolhesse para passar as suas últimas 10 horas? No meu caso, eu escolheria passar com minha família, com amigos próximos, mais chegados, que eu amo muito, mais do que amo todos, e eu reservaria como minhas últimas palavras para os meus familiares e amigos, reforçar conceitos, princípios e valores que eu gostaria que eles nunca abandonassem na vida deles nessa presente era. E o que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Exatamente isso. Esse encontro é um encontro agendado, é um encontro programado. Se você olhar, por exemplo, no versículo de número 10, se você voltar a Bíblia um pouco atrás, né? Você vai encontrar a palavra de Deus, você vai encontrar o entendimento de que Jesus desejava aquele momento, que Jesus ansiava por aquele momento. E ele então, no versículo de número 16, né, logo depois da ressurreição dele, ele fala para as mulheres, ele diz às mulheres: diga aos meus irmãos que vão para o monte lá na Galileia, e lá eu os encontrarei. Né? Versículo de número 10. Veja, ele está marcando o encontro com os seus discípulos amados. E no versículo 16 ele diz: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. Esse é um encontro agendado, este é um encontro desejado, esse é um encontro programado pelo nosso Senhor Jesus. Ele queria passar os seus últimos momentos fisicamente presente nessa terra com os seus discípulos amados. E ele reservou como suas últimas palavras estas palavras: vão e façam discípulos de todas as nações. Isso revela a importância da missão, do discipulado no coração do nosso Senhor Jesus. Isso revela o quanto isso era central na vida dele. E sabe de uma coisa, irmãos? Essas palavras não eram como aquela carta que a gente guarda na manga para virar o jogo no último momento.
essas palavras não eram novas. Essas palavras já eram palavras que Jesus tinha ensinado exaustivamente aos seus discípulos. Desde o começo da caminhada, Jesus está conscientizando eles que ele havia salvado aqueles homens para que ele e mulheres, para que eles pudessem cumprir a missão de serem pescadores de homens, de fazerem discípulos para ele. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, que vocês vão e vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. Jesus treinou os discípulos, e aí em Lucas capítulo 8, 9, 10, nós vemos o Senhor enviando os apóstolos para pregarem e cumprirem a missão de fazer novos discípulos para ele. Logo no capítulo 10, o Senhor manda os 70 de 2 em 2 para que eles fossem e fizessem discípulos para ele. Ele tanto ensinou a teologia da missão, como ele ensinou também a prática da missão. Mesmo tendo ensinado, mesmo tendo batido nessa tecla, ele reserva como suas últimas palavras, novamente, uma palavra relacionada à missão. E ele diz como suas últimas palavras: vão e façam discípulos de todas as nações. Vocês entendem isso? Vocês conseguem compreender que isso é algo que revela a importância da obra de fazer discípulos para Cristo, algo extremamente importante para ele? Ao fato dele reservar isto como sendo as suas últimas palavras, em um contexto de despedida, nós podemos ter certeza que isso aqui não está aqui aleatoriamente assim. E ele, um pouco antes, um pouco depois, uns momentos antes de ser assunto aos céus, ele reforça a missão. Em Atos capítulo 1, 8, antes de ser elevado e desaparecer entre as nuvens, enquanto ele já está sendo assunto aos céus, ele olha para aqueles discípulos que estavam ali, que eram apenas 2 discípulos, e de novo o que ele diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. De novo, as suas últimas e finais palavras estão relacionadas com a missão. Isso era importante para ele? Era. Se era importante para ele, deve ser importante para nós? Sim ou não? O que é importante para Cristo é importante para você? Então, eu queria chamar a tua atenção para isso, que essa é a nossa missão, e ele nos entregou essa missão. Segundo aspecto que revela a relevância, a importância da missão de fazer discípulos no coração do nosso Senhor. Versículo 18 ainda. O versículo 18 tem 2 partes. A primeira parte foi escrita e são palavras do evangelista Mateus, que é a primeira parte que nós trabalhamos. É uma introdução de Mateus à grande comissão. E aí vem então, depois dos 2 pontos, as palavras de Cristo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui ainda não é a grande comissão. A grande comissão vem agora. Isso aqui é uma outra introdução à grande comissão. Essa introdução agora é de Cristo. Ele está fazendo uma introdução para então nos dar a missão, a ordem da missão. E o que ele usa na sua introdução?
ele faz uma invocação da sua autoridade real, cósmica, para nos dar um mandamento. Aqui, quem está falando é o Rei, o Senhor do universo. Ele olha para os seus discípulos e ele olha para o céu e diz: toda autoridade me foi dada no céu e toda autoridade me foi dada na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele está aqui invocando a sua autoridade como Rei para nos dar um mandamento. Ele nunca havia feito isto antes. É a primeira e a única vez que ele invoca a sua autoridade para nos dar um mandamento. Ele poderia ter feito isso antes, mas ele não fez. E eu falando sobre isso, um pastor me perguntou, me disse, mas ele não fez isso antes porque ele não havia ressuscitado e ele não havia sido glorificado e não tinha autoridade para dar este mandamento dessa forma. Eu disse, olha, pastor, de acordo com a teologia, quando nós falamos a respeito da economia da Trindade, eu até entendo que o cetro é dado na mão dele depois da morte e da ressurreição dele. Mas dizer que Jesus não tinha autoridade para fazer isso antes é errar contra o texto sagrado. O Evangelho de Mateus tem como palavra-chave a palavra autoridade. Esse Evangelho começa com a palavra autoridade e ele vai permeado pelo uso da palavra autoridade sendo atribuída a Cristo e ele termina com o próprio Cristo declarando a sua autoridade. Se você quiser ver uma sequência disso que eu estou falando para você, abra sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus, ali no finalzinho do Sermão do Monte. Eu vou te mostrar apenas algumas vezes aonde a autoridade de Cristo é destacada. Mateus capítulo 7, versículo 28 diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem o quê? Autoridade, e não como os escribas. Ele tem autoridade no ensino da palavra de Deus. Ele tem autoridade na pregação da palavra de Deus. Entrando no capítulo 8, nós vemos Jesus performando várias curas, milagres. E então, aqui no capítulo 8, logo no início, ele encontra-se com um centurião romano. E o centurião romano diz: Senhor, meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo na minha casa. Apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, ele vai, e a outro: venha, ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Não precisa ir lá, o Senhor tem autoridade, e basta uma palavra sua daqui, e o meu servo será curado lá na minha casa, porque o Senhor tem autoridade sobre as enfermidades. E Jesus disse uma palavra, e aquele servo foi curado lá na casa do centurião. Logo depois, Jesus efetua outras curas, e ele então vai atravessar o mar da Galileia, e logo que ele começa a atravessar com os discípulos,
ele deita no fundo do barco e dorme, e vem uma forte tempestade de ventos e ondas bravias, e açoitam aquele barco, e eles estão assustados, temerosos. Aqueles homens que a maioria eram pescadores, experimentados ao mar bravo, eles estão apavorados, e eles acordam o Senhor Jesus e diz: Senhor, socorre-nos, porque perecemos. Então o Senhor Jesus, olhando para eles, disse: por que sois medrosos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem, porque ele tem autoridade sobre o vento. Ele fala com o vento e o vento obedece. Ele fala com o mar e o mar escuta as suas palavras autoritativas e obedecem à voz dele. Então Mateus está dizendo, ele tem autoridade no ensino, ele tem autoridade sobre as enfermidades e ele tem autoridade sobre a natureza. Em calmaria, eles chegam do outro lado, desembarcam na terra dos Gadarenos, e quando eles pisam na terra, 2 homens endemoniados, que ninguém podia contê-los, nem com correntes, correm até ele, gritando, e se jogam diante dele, e dizem: o que você quer conosco, ó Filho de Deus? Por que viestes aqui nos atormentar antes do tempo? E então eles reconhecem a autoridade de Cristo, eles reconhecem o poder de Cristo, que Cristo tinha autoridade sobre eles, e que um dia Cristo irá atormentá-los no fogo eterno do inferno. E eles então se dobram, com uma palavra, Jesus liberta aqueles homens endemoniados, porque aquelas legiões de demônios tiveram que submeter-se à vontade, à autoridade dele. Então ele tem autoridade no ensino, ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre as enfermidades, e ele tem autoridade sobre o mundo espiritual caído. E então, ele volta para Cafarnaum, do outro lado do lago, e chegando em Cafarnaum, trazem para ele um homem paralítico, um homem que trouxeram ele no seu leito, e deixaram ele ali, e vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: este blasfema. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que estão pensando mal em seu coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta, toma teu leito e vai para casa. Ele tem autoridade no seu ensino, ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre o mundo espiritual caído das trevas, ele tem autoridade para perdoar pecados. Então, Mateus fecha essa sessão no versículo 8, dizendo: vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade a Jesus Cristo. Ele tinha autoridade ou não? Ele tinha plena autoridade para nos dar um mandamento invocando a sua autoridade? Sim, ele tinha, mas ele nunca o fez. E ele nos deu mandamentos importantes, tanto quanto de Mateus 28.
Ele nos deu o grande mandamento que resume toda a Bíblia. Mas ele não disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, amem a Deus como acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele não fez. Ele nos deu o mandamento de perdoar, mas ele não disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, perdoem-se. Mas ele reservou esta invocação da sua autoridade para esse único mandamento. Ele então, olhando para os céus, ele diz: toda autoridade eu tenho nos céus e na terra, vão e façam discípulos para mim. Não é o Jesus amigo falando. Ele falou com os seus discípulos como amigo. Ele falou com os seus discípulos como um irmão mais velho. Ele falou com os seus discípulos como um mestre. Mas aqui não é o amigo, não é o irmão mais velho, não é o mestre. Aqui ele está falando como rei de todo o universo. E o rei está dizendo aos seus súditos: vão e façam discípulos para mim. Quando um rei fala, o que os seus súditos devem fazer? Obedecer. E eu pergunto para você: é Jesus o seu rei? É Jesus o seu rei? Sim ou não? Tem duas formas de nós respondermos isso: com palavras ou com a vida. Palavras nós formulamos, mas a vida é o que nós somos. Se nós não estamos envolvidos em nada com o cumprimento dessa ordem, com essa missão que é dada debaixo da invocação real da autoridade de Cristo, nós estamos dizendo para Jesus: olha, a natureza te obedece, os demônios te obedecem, as enfermidades te obedecem, os pecados te obedecem, mas eu vivo a minha vida como eu quero, com as minhas prioridades, com os meus sonhos, com os meus valores, e no momento eu não tenho tempo para dedicar-me a cumprir essa missão. Se você não está envolvido na missão de fazer discípulos, você está dizendo isto para o Senhor Jesus, não com palavras, mas você está dizendo com a sua vida. E é isso que Ele está escutando de você. E um dia, a Bíblia diz que nós estaremos diante do Rei, sentado no seu trono branco, e nós iremos prestar contas a Ele, se nós cumprimos ou não essa missão. E esse dia vai ser um dia de vergonha para muitos, que viveram para si mesmos. O triste, irmãos, é que a igreja tem virado as costas para essa missão. Discipulado é algo que foi banido da vida das igrejas. E eu quero dar alguns dados para mostrar isso para vocês. Aquilo que é mostrado aqui como importante e relevante no coração do nosso Senhor. Nós, como igrejas evangélicas, chutamos isso para o mato, jogamos isso no lixo, como algo que não tem valor ou importância na vida das igrejas. 85% das igrejas no mundo não tem nada relacionado a discipulado nos seus programas. 85% das igrejas no mundo não tem nada de discipulado nos seus programas. 15% que tem discipulado para essas igrejas é apenas um programa para novos convertidos. Se eu perguntasse aqui, quem aqui foi discipulado, está sendo discipulado na sua vida e na sua caminhada cristã, talvez poucos levantariam a mão. Isso mostra que a igreja jogou no lixo a ordem do rei.
Eu vou mostrar mais a vocês. Eu estudei no Instituto Bíblico da Igreja Presbiteriana no Brasil. E estudei 2 anos num regime internato, e eu estudei 44 matérias nesses 2 anos. Quantas matérias relacionadas a discipulado? Uma. E sabe como se chamava? Introdução ao discipulado. Depois eu estudei 114 matérias num bacharel de teologia de 6 anos no seminário JMC. Quantas matérias relacionadas a discipulado das 114? Nenhuma. Depois eu estudei um mestrado em Novo Testamento no Mackenzie, 18 matérias específicas relacionadas ao Novo Testamento. Quantas relacionadas a discipulado? Nenhuma. O que é a academia? O que é a casa de profetas? Os seminários que deveriam ensinar aquilo que é importante para Cristo está dizendo. O que é importante para Cristo não é importante para nós. Nós temos uma estratégia melhor que a dele. Nós sabemos o que é melhor para a igreja do que ele. E vai ser do nosso jeito. E assim, nós vemos o quanto nós chutamos e jogamos esse assunto tão importante, relevante para Cristo, na lixeira, por julgarmos que não tem importância. E essa missão, queridos, não é só dos missionários. Esse é um outro problema. É que nós acreditamos que a missão é do pastor, a missão é dos missionários. Eu não tenho chamado. Essa teologia do chamado tem matado a missão da igreja. Não tem chamado, irmãos. O chamado está aqui, e esse chamado é para todos. Sophia Miller, uma jornalista do The New York Times, se converte a Cristo. E um dia ela larga tudo, vai para a floresta amazônica, na região hispânica de Colômbia, Peru e Brasil, trabalhar com os povos indígenas. E ela dedica a vida dela, e no final, ela volta aos Estados Unidos, uma rede de TV nacional, a entrevista, e o repórter pergunta: como foi seu chamado? Ela disse: eu li Mateus 28 e obedeci, porque ali está o chamado de todos nós. Todos aqueles que foram salvos foram chamados por Cristo neste texto. Você só não está responsável por essa missão se você não foi salvo. Se você é salvo, você é um missionário. Você foi salvo, enviado a cumprir uma missão. E você precisa cumprir essa missão aonde Deus tem te colocado. Por isso, o texto diz, né, vão e façam discípulos, batizando-os, e aí começa assim. Vão, e nós estamos indo, irmãos. Todos os dias nós estamos indo. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para o trabalho, nós estamos indo para a escola, nós estamos indo para a faculdade, nós estamos indo para o cabeleireiro, nós estamos indo para o médico, para a academia, para o dentista, para o supermercado, para o mecânico, nós estamos indo. O problema é que nós vamos como homens e mulheres naturais, não salvos e redimidos em Cristo, e enviados como missionários de Cristo a esse mundo caído. Nós vamos como vão os homens ímpios, e nós não vamos com a consciência de que eu estou indo para o meu trabalho, porque o meu trabalho é o meu campo missionário. É ali que o Senhor me colocou para brilhar a luz do Evangelho. Ganhar dinheiro não é o fim, é um meio para que eu cumpra a missão
que Cristo me deu. Mas o que nós fazemos? Nós somos mestres em transformar meios, que é ganhar dinheiro, em um fim, e vivemos escravizados por esse fim, e então não temos tempo para cumprir a missão que Cristo nos deu. Isso é triste, mas é assim que as pessoas estão vivendo. As pessoas vão para a faculdade naquela mentalidade mundana: eu preciso estudar, porque sem uma profissão eu não posso ganhar dinheiro, eu não vou ter uma vida boa. Não, querido, a sua primeira razão para ir para a faculdade, para a sua escola, não são as ciências que você vai aprender. A primeira razão é que você é um missionário, e ali é o teu campo missionário. Cumpra a missão, brilhe a luz de Cristo, anuncie, faça discípulos para Ele. Enquanto você estuda, fazendo dos seus estudos secundário, quando a missão é primária. Mas nós vamos como homens e mulheres mundanos que não conhecem a Cristo. Vamos pelas mesmas razões que vão aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Tristemente, muitos dos cristãos estão apenas vivendo o ciclo natural da vida. O que é o ciclo natural da vida? Nascer, crescer, educar-se, ter uma profissão, casar, ganhar dinheiro, sustentar sua família, fazer um pé de meia, educar os filhos, se aposentar e morrer. Esse é o ciclo natural da vida. E muitos dos que estão dentro da igreja, a única coisa que eles adicionam a esse ciclo natural da vida é ir na igreja domingo. Se isso é o que você tem vivido, você não entendeu ainda o Evangelho de Cristo. Não foi para isso que Ele te salvou. É uma vida medíocre, pobre, por um preço tão caro que foi pago na cruz do Calvário. Ele te salvou e fez de você, ao te salvar, um missionário, e te enviou. Vá, mas vá com a consciência que você tem que testemunhar de mim, brilhar o meu Evangelho, a minha luz. Você tem que falar de mim para aquelas pessoas que eu colocar na tua vida. E é tão pouco, a mensagem do Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é dizer para as pessoas o que Cristo fez na nossa vida. Mas para dizer isso, algo tem que ter acontecido na tua vida, porque se não aconteceu, você não tem o que dizer então. Mas se você foi impactado por esse Evangelho, por esse amor de Cristo, você tem um testemunho, e esse simples testemunho pode ser usado por Cristo, pelo Espírito Santo, para salvar pessoas. Todos os dias o Senhor coloca no nosso caminho pessoas, e muitas delas estão sedentas, famintas, vazias, ou desesperadas por uma palavra, mas eles passam por nós, e eles encontram uma fonte seca, não há água para a sede deles, não há pão para matar a fome deles. Eles vão do mesmo jeito que eles chegaram na nossa vida, sem escutar nada de nós. Porque somos tímidos, somos pessoas que têm vergonha de muitas vezes testemunhar do que Cristo fez nas nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo, vão como meus missionários, vão orando. Acorde de manhã e olhe para o espelho e diga no espelho para você mesmo, eu sou um missionário, eu sou uma missionária, eu fui salvo para levar Cristo. Usa-me, Senhor. Usa-me na minha escola, usa-me no meu trabalho, usa-me no meu dentista, usa-me, Senhor, no meu médico, usa-me na academia, usa-me naquele salão de beleza com a manicure, me dá oportunidade, Senhor. Hoje eu quero testemunhar do teu amor.
e da tua salvação aqueles que o Senhor colocou na minha vida. Tira meu medo, tira minha vergonha, tira minha covardia e me enche de coragem. Abra minha boca, me dê as palavras certas, Senhor, e usa-me para cumprir a missão que o Senhor me entregou. Assim deveríamos sair para nossas rotinas de trabalho, estudo, tudo que nós fazemos. Se você sair assim, você não pode imaginar o que o Senhor pode fazer através da tua vida. O quanto Ele pode te usar e o quanto Ele pode fazer com que você seja bênção na vida das pessoas que Ele tem colocado nos seus relacionamentos. Mas você precisa despertar para essa realidade de que você é um discípulo em missão. Que você é um missionário de Cristo nesse mundo. E ele então disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Está vendo, pastor? Eu tenho que ir para uma outra nação. Você já veio, querido? Você nasceu nesse país? Você veio para essa nação? Você não veio aqui para ganhar dinheiro, tire isso da sua cabeça. Ganhar dinheiro, Deus te pode fazer ganhar dinheiro aqui no Brasil, na África, onde Ele quiser. Riquezas vêm de Deus. A Bíblia diz que o Senhor fez o rico e o Senhor fez o pobre. O Senhor é dono de todo o ouro e de toda a prata desse universo. E Ele dá para quem Ele quiser. Não é para ganhar dinheiro que você veio aqui. Você veio aqui para ser um missionário de Cristo. Ganhar dinheiro será consequência. E Ele não está te pedindo para abandonar nada para cumprir a missão. Ele está apenas te dizendo, insira na tua agenda que você está indo para cumprir a missão. E vá em oração. Vá pedindo ao Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Santo Espírito, para que eu possa comunicar a Tua palavra àqueles que o Senhor colocar na minha vida. A começar com a minha esposa, com os meus filhos e em todos os outros que o Senhor colocar no meu caminho. E Jesus termina, e eu termino aqui, com uma promessa. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, quando você for, você vai investido da minha autoridade real, cósmica. Você vai representando o Rei do Universo, aquele que tem acesso ao coração de todos os homens. Você vai na minha autoridade. E além de você ir na minha autoridade, eu vou com você. E eu estarei com você, abrindo portas, dando oportunidade, abrindo a sua boca e fazendo você um instrumento útil nas minhas mãos. Mas você precisa acordar para obedecer. Essa promessa não é para quem vem na igreja domingo. Essa promessa é para quem cumpre a missão. Mas pastor, se eu não estou cumprindo a missão, então Cristo não está comigo. É o que a Bíblia está dizendo. Esta promessa está condicionada a quem cumpre a missão. Mas como que Deus, que Cristo não está comigo? O que não está com você é a presença doce de comunhão dEle. Porque você está em desobediência. O que não está com você é o poder dEle. A autoridade dEle na tua vida. E a prova de que Ele não está, é que tem muita gente com o casamento quebrado, com a vida emocional quebrada, com a vida material quebrada, com os relacionamentos com os filhos quebrados, gente quebrada, tropeçando, cambaleando. Como que Cristo pode estar com você se você vive essa vida quebrada? Quando Cristo está conosco, a nossa vida é plena de poder, de graça, de amor, de alegria e de bênção. Nós somos bênção.
Nós não levamos gente quebrada, nós levamos bênção a gente quebrada. A prova de que Cristo não está com muitas igrejas é que igrejas estão fechando as portas todos os dias na América, no Canadá, na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, igrejas morrendo, igrejas que antes eram lugares onde o evangelho era pregado, mas eles pararam de pregar, e esses templos estão se tornando bares, lanchonetes, porque Cristo não tem compromisso com uma igreja que não anuncia o seu evangelho e faz discípulos para Ele. Morre porque Cristo não está com ela, porque se Cristo está com ela, não é morte que reina, é vida, é poder, é graça, é relevância na sociedade. Mas para isso nós precisamos nos arrepender e cumprir a missão que o Senhor nos entregou. Vão e façam discípulos de todas as nações. E a tua nação é os Estados Unidos da América. Você é um missionário. Alguém já disse, se você não é um missionário, você é um campo missionário. Mas se você é salvo, você está aqui por um propósito nobre: fazer Cristo conhecido. E pessoas sejam transformadas pelo poder de Cristo através da tua vida, para a glória dEle e para a tua felicidade. Que o Senhor fale ao teu coração através dessa palavra, que o Senhor mexa com a tua vida através dessa palavra, e que você possa sair daqui dizendo: eu entendi, Senhor, eu entendi, meu Rei, e eu vou obedecer, e eu vou cumprir a missão que o Senhor me entregou. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém?